junta aí. Dá ele bom gravar. Chega um pouquinho mais. Aí. Que estranho. Só as carecas. Careca, olha. Aê, Foco Crítico! Segunda parte, 4 de julho de 2016. Edu Simões. Edu Simões. Eu achei que ele fosse. Não, eu pensei que você ia me interromper. Tudo bom, Edu? Muito prazer estar aqui. Obrigado, cara. Muito feliz. Eu tô escanteado aqui. Isso, obrigado mesmo. Muito legal esse programa. Pronto. Ô, desliga aí, vai acabar a bateria. Bom, o problema do Edu é que é o seguinte. Cada parte da carreira dele dá um programa. Porque tem muita coisa interessante em cada coisa. Então a gente vai começar a gente chama a primeira parte de CPF, a segunda parte de CNPJ. Quer dizer, a primeira parte é você, como é que começou, como é que você se envolveu com isso, e depois projeto. Então, eu acho que é importante você falar como você começou, tudo. O problema é que imediatamente começa com F4 e não sei o que. Então daí a coisa já vira, levanta voo rapidamente. E depois tem eu ia sacanear você pra caralho, sabe o que eu ia fazer? Agora eu lembrei. Sabe o que eu ia falar? Primeira pergunta foi, você não virou curador, né? Não. Ainda não. Que coisa incrível, sempre bicho. Porque você foi fotógrafo, editor, pronto, acabou a sua carreira. Não é? Não, acabou a carreira. Não, de fotógrafo. Não a minha, acabou a carreira. Acabou a carreira de fotógrafo, daí você vira curador, né? Não. E daí você continuou fotógrafo, quer dizer, e daí tem essas coisas todas que daí, num determinado aspecto, quando você vai para o Moreira Salles fazer... Mas peraí, como começou? Calma, eu vou chegar lá. Só estou explicando o tamanho do problema, que o Guilherme não sabe. Então, quer dizer, quando você vai para o Moreira Salles, em certo sentido, você fica internado ali, sei lá, 10 anos, não sei se continua. Não, o caderno não existe mais. Não existe mais. Você fotografou o caderno Foram de 15 anos. 15 anos, né? Então assim, a gente não te via mais tal. Então, vamos começar. E depois agora tem o projeto da Amazônia, agora tem outro trabalho autoral, que você está em galeria, quer dizer, então você, nesse sentido, tem um percurso muito, vamos dizer, definido em cada área, né? Primeiro no jornalismo, depois dentro de publicação, depois na Bravo, que você foi editor, foi fotógrafo, depois vai fotografar. Então assim, eu não sei como é que nós vamos fazer isso aqui pra gente... Como é que você começou com foto? Qual é a tua formação? Clássico, encantado com a foto aparecendo no... Foi dentro do lab? Dentro do laboratório. Tem que lab? Um primo meu. Eu tenho um primo, irmão, o Olavo Simões, que é primo irmão do Marcos Santilli. É verdade, você já conversou uma vez. Aí o Marcos já era fotógrafo da Que é o Veja. fotógrafo aéreo, né? Aquele cara Não, Marcos Santilli, fotógrafo da Veja. Não, mas o Olavo não era aquele que fotografava aqui. O Marcos tem umas histórias incríveis com esse cara, não é isso? Aí eu tinha 14 anos, né, na época, e apareceu essa história na casa do meu primo, numa cidade de Assis, no laboratório, aquele negócio de botar, aparecer aquela imagem, aquela coisa clássica, enlouqueci. E com a ideia de sair fotografando, de viajar. Não, eu tinha 14 anos, era uma coisa de ir na rua. Tem uma história que foi você que contou uma história que o Olavo levou vocês para fotografar, ou foi o Marcos que contou essa história? Talvez o Marcos, né? Que levou vocês para fotografar numa viagem? Não. Eu tinha essa... Porque ele era um cara ultra especializado em aerofotogrametria. Ainda é. Tinha vários aviões. Tem um avião, ele fotografa... E tem uns equipamentos que são super legais. Assim, agora deve ser tudo digital, não deve ter a menor graça, né?
Ele trabalha com D800 agora. De merda. Mas ele estava me contando que são 5 backs de Hasselblad, tudo anotado na caderninha. Exatamente. Mas aí depois eu fiquei com essa brincadeira de... Mas daí onde que você foi estudar, onde que você foi aprender? Não, aí é autodidata total. Aí foi assim, não façam isso, porque Não, o caminho fica longo, né? Não, aí eu fui num foto 3x4 que tinha do lado da minha casa. Mas aí era uma viagem muito louca, porque o cara anotava, ele contava o tempo da exposição. Em Jacaré. Em qualquer coisa desse tipo. Ou em música, né? Uma música, 2 músicas. E era tudo totalmente empírico o processo dele. E eu fiquei, assim, que era a coisa mais difícil do mundo, dar certo. Até o dia que eu descobri que comprei um envelope daqueles da Kodak e por acaso aquele envelope veio escrito assim, revelar 1 minuto e meio. Epifania. Ai, que Aí eu tinha um padrão, Tinha uma puta. Vou começar por aqui, né? Vou começar por aqui. Pô, já sei que é pô. O cara não usava timer, não tinha Nada. Pra quê, né? Eu sabia, tudo era no olho. Revelava Eu tô filme, chocado com o que você revelava tá falando. filme com Você não fez cigarro. arquitetura, jornalismo, ele não fez fazia nada. Cara. inspeção com com cigarro. Com cigarro. Mas isso se fazia muito. Isso se fazia muito. Gente, revelação por inspeção, você tenta ver o filme com uma até luz metade. muito fraca. Não, até metade, você revela a metade, a partir da metade. Se você não vê a brasa do cigarro através do filme, ele já tá... É isso, né? Não sei. Se você vê, ele precisa revelar mais. Não, tem uma luz verde que pode acender, eu não tem o fumava. cigarro que você chega perto, você vê a mancha. Puta do Tinha uma luz quase invisível. Uma luz verde, existia isso mesmo para luz de inspeção. Você não fez jornalismo, não fez arquitetura, não fez nada disso? Só foto. Só foto, A única coisa que você sabe fazer é foto. A única coisa que Você sabe guiar e fazer foto. Fazer foto. Nossa. Porque na época naquela época não tinha faculdade de fotografia e eu não tinha. Cara, isso é espetacular, porque o teu trabalho tem a sensação que ele dá, e depois você virar editor, essas coisas, ele dá um outro tipo de um procedimento mais formal. É muito engraçado, porque ele deve ter a ver mais com você do que com questão de formação. Tem uma questão de família também, né? Minhas famílias são todos arquitetos e intelectuais e pintores, etc. Não, mas é interessante você não ter... Meu pai fazia fotografia, meu pai tinha... Que legal. E daí você vai... Mas daí você vai fotografar o quê? Eu vou... Aí eu arrumo... Quer dizer, já com 19 anos eu vou fotografar, eu queria ser fotojornalista. Uhum. Aí eu queria ser fotojornalista e por acaso eu fui na Folha de São Paulo, meu pai trabalhava como engenheiro na Folha de São Paulo, aí eu encontrei com o Luizão, não sei se você lembra do Luizão, ele falou, tem um cara lá no Shopping News que está querendo contratar um fotógrafo. Que legal, você trabalha no Shopping News? A Folha, que meu pai trabalhava lá, mas o Cordeiro, que era o editor, falou... Você pode entrar como laboratorista aqui. Né? Eu sou de uma geração, das primeiras gerações de fotojornalista que vem da classe média. Né? Porque era tudo classe baixa, exatamente. Quer dizer, então, isso é importante de falar. E são geniais. As pessoas não sabem, porque você entrava como lavador de cópia, depois a primeira promoção você era boy. Primeiro o office boy. Primeiro office boy, depois você levava o filme para. Depois você lavava a cópia, depois você podia fixar a cópia, depois você foi entrar no laboratório. O Luigi Mamprin conta essa história, né? Que o cara tirava ele do laboratório, pegava a Leica da vitrine, dava na mão dele e falava, vai não sei aonde fazer uma foto e você tem 3 poses. Mas são fotógrafos geniais, né? Totalmente. Não, tem outra. Tem uma pegada, tem uma praticidade, uma coisa espetacular. E daí você foi trabalhar no Shopping News. Antes disso eu tinha fiz um estágio com o J. Godoy, que foi o anterior, foi o primeiro grande diretor de fotografia da Folha, mas ele tinha um estúdio de publicidade. Primeiro editor. Primeiro, era o chefe de fotografia, né? Tá. Não tinha editor, né? Era o capataz, era o gerente. O Godoy era uma figura interessantíssima. E fazia fotos técnicas, de publicidade e tal. Eu passei 1 ano com ele. Mas eles estão prontos. Encontrei lá o Mário Leite. Jura? Não, mas aí então pronto. Aí nós temos
Porque daí é um procedimento, né? O estúdio, principalmente nos começo dos anos 70, é isso? Quando é que é isso? Nos anos 70. Aí você tem um procedimento. Aí é super. E o procedimento do estúdio nesse momento devia ser muito. Porque eu entro só no estúdio em 80, mais ou menos, 81. Ainda era uma coisa meio travadinha, assim, você tinha procedimento tudo direitinho, não sei o quê. Tinha laboratório no estúdio, era um estúdio bem montado. Não, mas então tá aí, quer dizer, então aí é a tua primeira escola. Minha primeira escola, foi um estúdio. No estúdio do Godoy. Tá, e daí você vai pro Shopping News. Não, peraí, daí você falou que ia ser laboratorista na Folha. Não. Me ofereceram, era o que eu não poderia, aceitei. era você o que não poderia. aceitou. Eu falei, meti na beça e falei, não, eu não quero ser, não quero ser laboratorista, Não, eu quero mas ser isso, fotógrafo. por incrível que pareça, me deram uma dica uma vez, eu fui trabalhar com o Lúcio Codato, fotocinema. Conheci. E trabalhei 2 anos com ele. Para aprender plano, eu não conseguia iluminar plano, não conseguia entrar na minha cabeça. Eu tinha pegando umas fotos da Deca, não sei o que, do banheiro, caralho. E daí me ofereceram, eu trabalhei numa produtora, fiz com ele um filme. E daí a produtora me ofereceu ser segundo assistente de câmera. E eu já tinha um estúdio, já tinha tudo, mas eu pegava uns filmes assim. E daí o salário não pagava o aluguel do meu estúdio, quanto mais me pagar. Mas daí o Lúcio me pegou um dia pela orelha assim e falou: você jamais vai ser assistente de câmera. Você é fotógrafo, porque você nunca progride no cinema, você não progride de uma coisa para outra, você está prisioneiro daquela carreira ali. Né? Porque você pode evoluir também. Mas é isso que você está falando. Apesar de parecer arrogância, no certo sentido, o que você queria fazer era outra coisa. Era uma opção, né? Eu não era. Queria ser fotógrafo, porque você tinha que ficar 2, 3 anos lá no laboratório até que aparecesse, alguém faltasse, você teria que, né? Quer dizer, não tinha uma história de carreira organizada. Mas aí foi genial, fui lá foi uma grande escola também, o Shopping News. Claro. E aí foi. Vocês não sabem, o Shopping News era um jornal de anúncio, tipo Chamar jornal de bairro. Jornal de bairro, e que era de graça, chegava nas casas da gente. Acho que foi até meados dos anos. A Fabiana Figueiredo começou no Shopping News, por causa que aquele cara lá, o cara que começou esse negócio de programa Amaury? Amaury Júnior, era a coluna social, era no City News. Tinha muito. Era um jornal bem interessante, bem feito, bem interessante. E junto também tinha o DCI. DCI. E eles faziam coisa imobiliária, né? Era uma coisa, tinha um caderno gigante de anúncio de aluguel e de compra de casa, de venda, de aluguel, de tudo. Bom, e daí você vai para... Não, aí começam 79, né? Eu entrei em 76, e em 79 começam as greves no ABC. Né? E aí eu começo a ficar louco de ficar preso na redação e tudo acontecendo lá na rua, né? O que aquele sonho de ser fotojornalista, da coisa pegando fogo quente. Que equipamento você usava? Eu usava meu primeiro equipamento foi uma Leica Flex, que era do meu avô. Leica Flex, mas a Leica Flex era nova. Mas não, dessa época, uma Leica Flex. Dos anos 70. Acho que é 71 a primeira. Aí eu vi que primeiro que eu não ia ter nunca dinheiro para ter 2 câmeras, ter outra várias lentes, não sei o quê. Aí eu vendia a Leica Flex, eu tinha 3 lentes, vendia, aí comprei 2 FMs com motor. Ah, que legal, já era. Então você vendeu tipo em 80, 79, porque eu acho que nessa época, em 79. Eu não sei que ano é a FM. Você vai com 2 FM, que é bom, que é leve, né? 2 FM com motorzinho. Que legal. E aí vou pra rua. Aí eu arrumei acabei... Prima da FA lá. Prima da FA. Acabei saindo do DCI, do Shopping News, e aí fui pra rua. Aí falei, isso aqui eu quero fotografar. Mas daí virou freela. Aí virei freela, quer dizer, aí conheceu, assim, né, no jornal a gente de vez em quando fazia essas pautas, né, de greve, era o grande assunto do momento. E é porque, para as pessoas não se lembrarem, quer dizer, a gente vivia uma ditadura, né? E esse é o primeiro movimento operário que começa a desorganizar a ditadura. Isso, né? 79. E aí eu conheço Nair, Juca, Ricardo Malta nessas coisas. Só isso. E aí eles acabam me convidando para... Como é que se dá isso? Quer dizer, você dentro do jornal, você já tinha produção, já conhecia o teu trabalho? Não. Ficamos conhecendo ali na rua, né?
Aí eles tinham acabado de montar a Mas na agência. rua no ABC. No ABC, no movimento. Quando você já tava free lá. Não, aí Porque aí tá, eu lá, quer dizer, tá lá no ABC já significava que pegando coragem você já tinha. Se as fotos eram boas, era porque você tá a ponto de apanhar, né? Porque tinha uma chance de apanhar ali. De vez em quando. apanhei também. Ai, que Apanhei, fui merda. preso, fiz tudo. É mesmo. Antes ou na F4? Na F4. Já na F4. Mas conta, aí quando você vai, como é que é? Não, aí a Nair me convida, o Juca me convida para que eu levasse o meu material lá para eles Venderem. Né, para eles venderem. E aos poucos eu acabei ficando lá, porque toda a minha produção era feita pela F4 e a F4 foi um grande momento, assim, a F4 ocupou um espaço enorme que os jornais não conseguiam ocupar. E também tinha os jornais alternativos, né, o Movimento, o Em Tempo, esses jornais que precisavam de fotografia. Então a gente tinha uns 10, trabalho. né? Porque tinha os dos partidos, Tinha os tinha os sei lá o quê, tinha o Pasquim, tinha tudo, né? Tinha uns 10. Acho que alguém me falou outro dia. Eu acho que é 11. Dos importantes, assim, era um montão, né? Mas era um momento bem rico, assim, nessa. Interessante, né? Tinha o Cojornal no Isso. Rio Grande do Sul. Então aí essa é a minha história. Eu entrei para fazer a parte do staff da F4. Nossa Senhora. E foi, quer dizer, tive a sorte de aprender com Nair. Não, Juca, aquelas pessoas reuniões que- de pauta, eu fiz muita reunião com a Nair, né? Com o Juca mais amizade. A intensidade que as coisas podem chegar no sentido de discutir um assunto é a única, assim, eu não conheço nada, eu não tive oportunidade na minha vida de ir, de ter essa, eu sou amigo da Nair há 25 anos, nós trabalhamos 20 anos no meio da fotografia. Então, a gente tinha, durante uns 10 anos nós tínhamos reunião toda quarta-feira. Nossa Senhora, às vezes o negócio, o bicho pegava e era... Eu fico imaginando vocês fazendo pauta, quer dizer, isso é uma cena de um filme que eu queria ver. Vocês terem coragem de escrever, né, o determinado dia, ou pegar as datas, pegar os negativos daquela semana e de levantar como é que foi a reunião da semana anterior, ou daquela semana ali, porque é impressionante aquele grupo de pessoas, quer Era dizer, uma maluquice, assim, porque todo dia era plantão 24 horas por dia, porque tinha acontecer coisa no São Paulo e no ABC 24 horas, então a gente ficava se revezando. não, vocês eram os únicos que ficavam, né? Porque as revistas iam embora, os jornais iam eu- embora esse- e as agências, vocês ficavam, né? Exatamente. Os jornais quer dizer, tinham que cumprir o resto das pautas, né? Não, e fechava. E fechava. Mas o staff não podia ficar disponível o tempo 24 horas, eles não tinham E estrutura. vocês pra- sacavam que valia a pena. E aí uma coisa muito interessante é que os jornais não estavam preparados para ter uma fotografia com opinião. Ah, isso é importante. Isso é super bacana. Então, a F4, de repente, no começo desse movimento, os jornais eram muito reticentes. Né? Tinha Tinha um problema todo. Isso está acontecendo ali, está acontecendo ali. É mais ou menos que aconteceu nem isso, hoje. Aconteceu aquilo. E em um determinado momento, como o movimento operário se estruturou e ficou uma coisa importante, começou a interferir no processo político, os jornais passaram a apoiar de alguma maneira. Só de dar a notícia, né? Mas eles passaram a precisar de imagens que tivessem opinião, que tivessem uma opinião claramente a favor dos operários. A fotografia desses jornais não estavam preparadas para isso. Né? Ah, interessante. Eles, O contexto era patronal, o contexto de dentro do funcionário era um contexto, assim, talvez uma fotografia isenta, talvez. A gente não fazia fotografia isenta, a fotografia era claramente opinativa. Quer dizer, quer dizer, a gente foi para o jornalismo para fazer isso. Né? Quer dizer, a gente já tinha essa informação da Magnum, essas coisas, né? A gente queria ser a Magnum. Quer dizer, eu queria ser independente de quando encontrei essa turma. Né? Então a gente tinha a gente fazia uma fotografia claramente opinativa, claramente a favor dos operários, claramente contra a ditadura. Isso, em determinado momento, os jornais eles não tinham isso. Né? Eles passaram a usar muitas das imagens. Foi bem bacana. E quanto tempo durou isso, Edu? Eu fiquei até 81, até 81, 82 na F4, depois fui para Isto É. Fui convidado para entrar na Isto É.
Daí que quando você conhece, acho que o Ed Vigiani na semana passada falou, vocês trabalharam juntos, não? Trabalhamos juntos, trabalhamos juntos. Primeira turma da Isto É, eu entro na Isto É quando sai a turma do Minocata. Que sai porque esses são os grandes, acho que revolucionários, né? João Bittar e Hélio Campos Mello fizeram um trabalho fenomenal. E eles acabaram, o Minocata saiu vendeu a segunda parte da revista para o Moreira Salles. E aí o Moreira Salles convida o Samuel Yavelberg, que estava na F4. Tinha vindo do exílio e estava na F4. Aí ele me chama para eu e o Maurício Simonetti. E depois sai o Samuel, entra o João Facas como editor e depois o Ricardo Chaves. Nesse movimento aí tem uma boa turma lá, Ed Vigiani, Paulo Leite, Leonardo Carneiro, Cristina Vilares, foi bacana. E quanto tempo você fica na Isto É? Eu fico até, acho que 86, uma coisa assim. E aí tá aí também, porque a Isto É depois ela foi vendida para a Gazeta Mercantil. Depois foi vendida para não sei quem. Aí quando foi vendida de volta para os lugares, eu falei, opa, eu não quero ser vendido de novo. Saí. Porque daí você abre o estúdio, é isso? Aí você volta a ser freelance. Para jornalismo? Para jornalismo. Quando que você abre o estúdio? Vai ser bem mais lá na frente. A exposição da Fotótica? Que foi quando eu te conheço. Isso foi em 2000, isso foi em 91. Que Eu ia botar... eu ia trazer Laurie Anderson, por causa das fotos, por causa daquele balé, da sua mulher na época. Então, mas isso não foi feito, isso foi feito na casa do Thomas Farkas, na casa da Melanie, então ex-mulher do Thomas Farkas, foi feito lá, que era a casa da mãe do João Farkas. Eu tinha um laboratório com o João na casa dele, a gente tinha um laboratório em conjunto. Então, pera um pouquinho, então vamos voltar um pouquinho, quer dizer, mas daí já é de estúdio, né? Aí quer dizer, Só sabe que as primeiras fotos, assim, tem umas coisas da Morrini, mas se perdem. As duas exposições da Morrini na Bienal, as fotos de metro, daí aquilo eu esqueci. Daí as primeiras fotos de metro que eu vou ver de novo são na sua exposição. Porque eu falava, nossa, que horror fazer isso aqui. Foi o João Não, foi o Marcos Ribeiro. Foi o Marcos, exatamente. Foi quando eu conheci o Marcos Ribeiro também. Foi na sua exposição na Fotótica. Foi uma exposição que fez parte das mostras paralelas da Bienal. Isso, exatamente. Da 21ª Bienal. Mas vamos voltar, então como é que é? Daí você sai, quando é que você decide fazer? Isso foi uma coisa muito pontual? Muito pontual, que era uma relação com a minha mulher, que era bailarina. É uma coisa que também esse trabalho morreu aí, nunca mais eu fiz nada. E isso aqui? Isso aqui é primeiro disso, depois isso aqui. Como é que é isso aqui? Porque você, o cara, acho que depois da Realidade, essa é a primeira revista que publica ensaio, né? É uma revista inspirada totalmente na realidade. E você foi o único editor? Não. Fotografia? Fui o único editor de fotografia. Quanto tempo durou? 2 anos? 4 anos? Não, acho que uns 4 anos. Você foi editor todo o tempo? Todo o tempo, Essa história... Isso aqui é um tesouro da fotografia brasileira, gente. E o que é? Final dos anos 80, isso aqui? Começo dos 90? Começo dos 90. Acho que 89 é a primeira. Isso aqui era onde... Isso 88, aqui, o que a gente tinha para fazer... Conta com quem você trabalhou, conta as histórias. O Geraldo Mairim, que foi... Essa história é genial. Quer dizer, a Célia Cambraia, que era secretária do departamento de comunicação da Goodyear, enquanto ela atendia telefone, essas coisas, estudava jornalismo. Aí quando ela se formou, o Cyril Walter, que era o diretor do departamento, falou, Célia, então você cuida da revista. Aí ela descobriu que a revista tinha uma revista simples, uma revista institucional, bem fininha e tal. E ela descobriu que a revista existia todo ano uma verba que vinha definida pelos Estados Unidos para o Departamento de Comunicação, que era devolvido todo ano. Eu falei, não, peraí. Vamos usar esse troço. E aí ela convidou o Ademar Assaoka, que era diretor de arte da revista Ícaro. Falou, Ademar, quero fazer uma revista igual a sua, igual a Ícaro. Então, o Ademar falou, não é bem assim, precisa ter um editor de fotografia, um editor de diretor de redação. Né? Aí eles chamam uma pessoa que eu não estou lembrando o nome agora, e depois chamam o Geraldo Mairim.
que vai ser. O Geraldo Marinho que passa a ser o editor. E aí que eu tinha trabalhado com o Geraldo na... A capa. A capa, a revista não tinha, é uma revista que toda patrocinada pela Goodyear, então ela a contracapa não tinha anúncio. Então, ai, meu tinha Deus. essa genial. Porque a Mercedes teve logo depois, junto, né? A Mercedes teve, mas a gente tinha a Pirelli, né, que era concorrente de pneu direto, uma revista maravilhosa, feita com as fotos geniais do Andreas Heiner, que teve aqui. Teve 2 semanas, a gente não falou da revista Pirelli. Mas é porque o Andreas era tão. A presença dele é tão diagonal na coisa toda, é tão particular que vale a pena contar a história de outra maneira. Mas aí essa revista, a imprensa já estava muito decadente, a revista Realidade já tinha fechado, já estava assim, decadente não, mas estava com muita dificuldade de bancar esse tipo de produção cara, etc. Então você trabalhou com todo mundo, conta algumas pessoas que fizeram não, ensaio. Então, aí essa revista tinha, quer dizer, tenta de alguma maneira resgatar a história da reportagem, da grande reportagem. Aí, como o espaço para fotografia era muito pequeno no Brasil, a gente tinha acesso aos melhores fotógrafos. Então, trabalhando com Miguel Rio Branco, com Cláudio Edinger, com... Sabe o que eu tenho? Eu tenho 1 ou 2 números. Eu tenho a do Paulo Leite, que era aquele número da Petrobras, da primeira da plataforma. Nossa, eu acho que eu fui ler aquela revista umas 25 mil vezes. Nossa senhora, acho que eu li essa revista 100 vezes, as duas. Eu acho que eu tinha 2 exemplares. Porque não vendia, né? Não vendia, era uma distribuição fechada. Institucional. Quanto que publicar? Quantos números? 15 mil, 10 mil? Não, acho que eram uns 2 mil. Mas era uma coisa restritíssima. Chiquésimo. Exatamente. Porque a indústria, naquela época, a Goodyear produzia tudo que fabricava, ela produzia, e ela precisava de preço, e o preço era todo controlado. Entendi. Então essa era uma revista de uso institucional, era uma revista aguardada por todo mundo, tal, distribuía em Brasília. Você via, eu lembro que onde eu via a revista, eu parava tudo e via a revista. E aí a revista acabou com o Collor. O Collor mudou essa relação, né? A Goodyear fabricava mais pneu do que ela vendia depois do plano Collor. Então, olha que legal essa informação. Vamos parar 5 minutos, a gente já volta com um camarada aqui que falta tudo. Nós estamos só na metade mesmo, porque nós chegamos em 90 ou 91. A terceira parte é do Simões. Guilherme Maranhão. Oi. Vamos rápido porque a gente tem pouco tempo. Pouco tempo? Você vai pra onde? Tem o cachorro quente. Tem o cachorro quente, mas o cachorro quente ele não vai embora, ele tá morto. Carne morta. Bom, Edu, então já fomos. Quer dizer, quem quiser, tem que procurar em sebo. É raríssimo encontrar isso aqui, é inacreditável. Eu não procuro mais há muito tempo, mas eu procurei muitas vezes. Corre para a estante virtual. Não, acho que no Messias ali tinha. O grande barato aí dessa história era a ideia de que desenvolver reportagens visuais. Isso. Né? A gente trazer lá da história da fotografia as reportagens visuais. E depois veio a República, que é uma coisa, é um voo curto, né? Mais curto que esse. A República? Acho que sim, mas acho que mais ou menos igual. 4 anos durou? 4 anos, 5 anos. Eu tenho uma memória péssima para esses números. Porque aqui fala logo, porque aqui eu acho que é mais legal, talvez. Porque quando que você começa a fotografar comida? A comida é depois, nessa época, é aqui. Nessa época, então não é aqui. Então fala da República, qual é que era o projeto. A República, essa é a editora Dávila, né? O Luiz Felipe Dávila, com o genial jornalista Wagner Carelli. O Carelli. Esse é genial jornalista, Carelli. Aí eles começaram a fazer essa República. Porque ele morava em Nova York, né? Ele voltou? O Carelli... Não, morava aqui. Bom, eu conheci ele aqui. Não, ele morava lá porque quando ele era do JT, não sei o que, nos anos 80, o Wagner e o Osmar eram 2 parceiros, não é isso? Exatamente. Osmar, não sei o que, eu não lembro sobre o nome dele.
E o Wagner? O Wagner Carelli, eu tenho uma história, eu cruzei com ele, eu fui fazer uma reportagem do Jorge Amado pela Isto É e fiquei esperando uma semana o Wagner Carelli, que não apareceu. Em Salvador? Em Salvador. Ele estava saindo da Isto É e saiu. Depois eu fui convidado para ele para fazer essa revista, que foi genial, porque a ideia bacana de você construir uma linguagem fotográfica para uma revista. Tem que chegar mais perto. Isso foi uma coisa, um aprendizado. E você fotografava, na Goodyear você fotografou algum ensaio? Esse aqui é o ensaio meu. Ah, é O verdade. último voo do Elettra. Não, isso aqui, inclusive, eu acho que eu vi exposição disso aqui, ou eu vi foto disso aqui impressa, foto, cópia. Agora teve agora a Galeria Doc fez abriu a Galeria Nikon com uma exposição sobre as câmeras F. Aí eles me convidaram, eu fiz uma ampliação dessa foto. Foi bem bacana. Essa foto. Então, mas continua lá na República. E aí o Wagner me chamou e a gente começou, a revista tinha um projeto, depois passou lá imediatamente a gente buscar uma nova identidade visual para a revista, então isso foi um grande aprendizado. Porque bom, você chamou e você montou equipe ou você era tudo freela? Não, tudo freela. Tudo freela. Tinha uma equipe só de produção. E você fazia as capas, não? Não, eu Você dirige, você coordenava. Coordenava. Eu sempre achei que eu sempre lidei com essa ideia de sempre o espaço para boa fotografia sempre foi muito escasso no Brasil. Então isso era uma moeda de troca. Dinheiro a gente nunca teve. Então era uma moeda de troca, você sabe. Dar um bom espaço para poder ter bons fotógrafos trabalhando. E a gente tem uma equipe também genial. Né? Para fazer, e aí as pessoas adoram fazer retrato e a gente dava bons retratos. E de vez em quando entonar na Goodyear sempre me pautava para algumas coisas. Mas sempre sem querer. O foco era a revista, né? De ter. Acho que tem esses fotógrafos maravilhosos. Mensal, no Brasil. Né? É mensal. Né? Tem esses fotógrafos maravilhosos no Brasil que sem espaço para publicar. Né? Não tem. Maravilhoso. E aqui também, então 4 mais 4 aqui, mais ou menos. Anos. Não sei dizer. Não sei dizer, é ótimo. Aqui durou um tempão, né? Essa durou uma. Não, essas duraram o mesmo período. Essa nasceu depois. A Bravo, você Bravo, foi editor, né? Da Bravo. Eu pensei que a Bravo tinha durado quase 10 anos. Não, ela durou mais, né? Porque eu saí. Você durou mais ou menos o mesmo tempo. A revista durou quase 10 anos. E era uma puta revista de arte, né? Eu gostava da essa é maravilhosa, porque essa foi inventar uma revista. Né? Então, eu participar dessa revista. É daquele. Do banqueiro lá? Do Luiz Felipe Dávila também. Eu pensei que era. Não tinha aquele cara. Essa revista nasceu na redação da República. Conta Nasceu da cabeça do Wagner Carelli e do Luiz Felipe Dávila. E a gente ia inventar uma revista, que não existia nenhum modelo no mundo. Isso aqui ainda existia um modelo, mais ou menos, né? De Kiel, mais ou menos algumas coisas se faziam nessa linha, não tão vinculada à política, mas a Bravo não, era uma revista que não existia em nenhum lugar do mundo. Então foi inventar essa revista foi bem bacana. Nem juntando outras revistas não dava Bravo, num certo sentido? Não existia essa revista. Jura? Jura, não existia. Uma revista sobre cultura dessa forma. Quer dizer, vamos desconstruir aqui. Então, por exemplo, as que existiam, era de fotografia, foram fora. De pintura, Beaux-Arts, que era de arte visuais, de artes plásticas. Não existia uma revista de sobre cultura dessa forma, com todas as. Quer dizer, não que não existia revista de cultura. Não. Vamos lá. É que é interessante dar esse. Como esse modelo de revista não existia. Que interessante. Não tinha de onde copiar. Mas que era o grande barato. Não, é genial isso. Genial. Porque tem essas coisas aqui no Brasil que a gente não imagina onde determinadas coisas chegaram e depois a gente joga fora. Depois a revista, depois o Wagner saiu. Eu lembro muito dessa sessão. A sessão era fundamental, porque era a nossa agenda. Isso foi a agenda durante 10 anos. Bom, todo mundo que está aí viu essa revista, porque ela acabou tem uns 5 anos. 5 anos. Depois a Abril comprou a revista do Luiz Felipe Dávila, e aí ela transformou a revista, ficou... Acho que essa aqui é uma revista sobre cultura e quando a Abril comprou, ela passou a ser uma revista sobre mercado cultural. Tem uma diferença aí de
Não, é diferente, mas não é ruim também. Não é ruim, não. Aral é excelente. Não tem problema. Faz falta as duas. Com certeza. Não, hoje nós temos a Arte Brasileiros, a Select, a Bambu, aquela do Rio, das Artes. Nenhuma, as 4 juntas. Se bem que não tem os números da Arte Brasileiros que são muito bons. São muito bons, São excelentes. É o melhor time, eu acho. Mas a arte brasileira ainda é um pouco mais voltada para artes plásticas, assim, né? Artes visuais, bienais, essas coisas, festivais, cinema, Não tem de cinema também, mas não é tão abrangente. Na verdade, ela é abrangente, mas ela não tem todos os números, todos os assuntos. Aqui você tinha todos os... Você tinha, vamos dizer, editores, sei lá como é que chamaria isso. Editorias de todos os assuntos, vamos dizer, das linguagens, não sei como chamar. Das linguagens. Isso era... A Brava era maravilhoso. E paralelamente a gente fazia o caderno de literatura. Ah, tá bom. Não, agora é isso que nós temos que falar. Porque aí volta o fotógrafo exclusivo, né, no certo sentido. Aí eu... Quer dizer... Ele fotografou durante 15 anos os cadernos de literatura do Instituto Moreira Salles. Que eu tenho várias fofocas que ele não sabe a respeito dele. Eu tenho informantes lá dentro dizendo que era uma guerra para editar, porque as pessoas não conseguiam editar suas fotos. Vamos primeiro contar para as pessoas o que são os cadernos de literatura. Eram bimensais, trimestrais? Eram uns 4, 5 anos. Bimensais. E era um autor por quase um autor por... Não era bimensal, não. Acho que era mais. Acho que eram uns 3, 4 por ano. Não, eram 2 por ano. Eram 2 por ano. Não, eu achei que era menos, semestrais. E era um tema quase por... É um escritor, né, eles por número. Pegavam um escritor por número, e aí tinha, quando o escritor... No começo, todos os escritores eram escritores vivos, né, então eu tinha que fazer um retrato do escritor, a capa, um retrato para a capa e algumas fotos para dentro. E tinha uma coisa que genial, que era o que eles chamavam de ensaio agora eu me confundi. Geografia pessoal. Chamava geografia pessoal. Então esse era o grande barato. Você dava o contexto da obra? Eu lia toda a obra do Uau! que é possível, né? Às vezes muito extenso de fazer uma seleção, né? E aí eu criava um ensaio imaginando... Puta que pariu, eu não sabia que era essa dimensão da coisa. Isso é espetacular. Eu fazia... Bem pago ainda, isso não tem preço. E bem editado, né? Bem editado, bem pago, bem fotografado. Aí eu tinha eu fazia um roteiro, eu lia os livros e ia notando um roteiro, fazia um roteiro geográfico, né? Das coisas em geral. E você tinha 6 meses para fazer? Não. Um mês? Não, a gente tentava antes para fazer toda essa preparação e conversar com o Franceschi, ver qual é o caminho que a gente ia seguir. Aí, em geral, a gente fazia... Eu tentava fazer em duas etapas, quando eu conseguia, de 10 dias, 15 dias cada uma no máximo. Que era para fazer uma etapa de 10 dias. Quantos? Foram 20 e alguns. Mais de 20. Então, isso é uma vida profissional. Só esse trabalho é uma vida. Não, a vida profissional. Tem que ver o que ele... Daí a gente está vendo aqui tudo que ele precisou fazer para chegar aí. Não, mas isso é uma carreira. Só isso é uma carreira. Isso é uma coisa... Agora, tinha uma característica ali que era nova para mim, que não tinha legenda as fotos. As fotos não têm legenda. Você tinha que procurar a legenda no texto. Teoricamente, mas assim, isso, a brincadeira é essa. Isso fez com que eu perdesse essa relação com a fotografia factual. O cacuete do factual. Do fotojornalismo, né, e do fotodocumentarismo em si, passasse a fazer um fotodocumentarismo completamente... De ilustração, quase. Ilustração e de uma viagem, assim, se a gente pegar aquelas revistas, eu vou falar para você, isso aqui tem a ver com tal livro, com tal história, com tal coisa, mas ela não existe... E sempre PB, Edu? Sempre PB. Por quê? Aí é uma decisão do... Para você não teria problema? Não teria problema. Mas eu gostava muito dessa ideia do projeto. Não, maravilhoso. Foi a decisão do editor. Do projeto editorial. Projeto editorial. Não, eu não sabia que isso era... que você quer. Porque eu já vi, porque eu tenho alguns. Eu tenho do pernambucano lá. João Cabral? Não. João Cabral eu conheço. Não, o paraibano pernambucano.
o Romançal, Suassuna. o Suassuna, eu acho que eu tenho do João Baldo, tenho uns 3 ou 4 lá. E aí tem aí isso para mim foi muito feliz, porque conforme o fotojornalismo foi, quer dizer, esse movimento que acontece com o fotojornalismo no mundo todo, e o fotodocumentarismo de desconstrução, quase. De desconstrução, né? Quer dizer, eu tive a sorte de conta alguma coisa de algum lugar, de assim. Você encontrou algum personagem de livro? Você tem alguma coisa que te liga a esse projeto especialmente, assim? Ou algum dos autores, alguma das viagens? Não, porque eu fico pensando no João Baldo, fui muito para Itaparica, quase 20 anos. Sim, né? Então. Tem uns amigos que tem casa lá, minha filha nas férias ia para lá. Aquilo o que é aquilo? Você está parado no tempo, tem umas coisas que são todas. Você deve ter ido para lugares incríveis, né? O Márcio, o cara de Manaus lá, o Márcio Souza. Não, foi inacreditável. Assim, conta alguma coisa aí pra então, só pra que a gente tá aqui tá maravilhoso, mas vamos dar uma adocicada. Isso dava quer dizer, esses caras. Uma parte da literatura brasileira importante são os regionalistas. Isso. Né? O Guimarães Rosa, o Márcio de Souza, etc. Que não é um regionalista, mas ainda. Então, quer dizer, esse projeto foi me levando para conhecer o Brasil todo, né? de aprofundar no Brasil todo. Inclusive, eu lembrei do Márcio Souza por causa do teu livro, né? Mas essa é outra coisa que a gente vai falar ainda. Tem fotos, claro que tem. Fotos que eu aproveitei. Né? Ah, eu não sabia. Não, falei sem querer. Mas daí a coisa do regionalismo. E daí, o Brasil, o que você achou? Aí você vai entrando no Brasil, né? De fotografar o Brasil. Né? Aí eu fui. Aí um acordo não falado, não dito, mas eu fui construindo uma narrativa sobre o Brasil que independente dos escritores, tinha alguma coisa minha, assim, eu sempre ia reproduzindo as mesmas fotos de vários lugares diferentes, né? Tinha alguns temas que eu ia abordando, então tem uma construção de uma história do E esses negativos você pode usar? Esses negativos são meus. Porque tem uma coisa da venda do material, como é que é essa história? Não, esse material, quer dizer, todo esse material, ele tem um acordo com o Instituto, ele está sendo guardado e cuidado. Mas você pode criar projetos dentro dele, curadorias, eles são livros? Meus, eles só guardam para mim. Tá. E foi tudo formato médio? Não. Na metade do processo eu passei nesse processo de você perder essa conexão com o factual, né, e entrar num projeto não explícito, eu fui me ficando insatisfeito com a câmera 35mm. E fui introduzindo, eu tenho uma Hasselblad que eu comprei nos anos 80 que resolveu usar. Tinha usado, nunca tinha usado, né? Aí porque eu só vi os negativos, eu também vi os seus negativos, tá? Tá legal? Eu vi eles todos os Hasselblad. Eu achei que era tudo Hasselblad. Não. Aí eu vou sentindo falta de uma coisa mais interessante, tal. Entendi. E aí eu passo a fotografar com as duas câmeras. Levo as Hasselblad, foi uma loucura. E você fotografava em PB? PB. Asa 100 ou asa 400? 400. 3x 400. É mesmo? Tudo 3x 400. Porque fez um formato médiozinho e virou sério, né? Você começa e acho que tem uma ideia do negativo quadrado, da composição do quadrado, que é muito interessante. Né? Você quebra também a composição clássica dos retais. Não, você cria umas diagonal para cima que nenhum dos dois quadradinhos fica difícil, assim, né? Quer dizer, no quadrado. Para mim, o que é mais marcante é a força fica toda centrípeta, assim, tudo vai para o centro. Isso. Então é completamente diferente de enquadrar a leitura. A leitura, E aí você foge da leitura clássica que é da fotografia mesmo não que não que tenha um problema. Não, e o quadrado também foi muito utilizado, né? Claro. Né, para todo mundo, mas aí para mim foi também uma libertação. Eu agora, mesmo que eu agora use uma câmera digital, eu fotografo em quadrado. Você marcou? Não consigo. Marco no visor, né? Mas ele tem uma marcação. A Nikon tem uma marcação. Que liga e desliga? Mas são uns risquinhos assim. Então, mas liga e desliga. Liga e desliga. Isso é legal. Então eu vou... E o RAW vem quadrado.
Não vem quadrado. Não? Não. Acho que é só a Olympus que faz isso. Na Nikon que eu tenho, não. Mas Mas ela tem umas linhas que você consegue saber onde Você consegue enquadrar direto. direto. Mas eu sinto falta da Hasselblad. Nossa senhora. Eu adoro esse da você, cara, pelo amor de Deus. Sabe isso. Eu passei uma época, tudo bem, a gente passa fases difíceis da vida. Então, eu passei que eu não fotografava com visor. Sabe assim? Tipo, ia. Porque tinha que enfiar numa bolsa que o visor ficava para fora, uma vez bateu, amassou. Eu falei, então eu comecei a usar o visor separado para ver mais ou menos. Depois teve um dia eu falei, preciso de visor. Mas essa fase foi rápida. Mas vamos lá. Bom, nós somos próximos já, estamos chegando hoje em dia já. Já estamos chegando. Vai dar. E daí você foi para a Amazônia, você decidiu para uma área do Brasil que você resolveu fazer um livro da Amazônia. Então, aí... Que ele não trouxe. Eu vou trazer na semana que vem, na primeira parte, e vou mostrar um pouquinho algumas imagens só pra gente ter aqui gravado. E depois um dia, quando a gente for montar, a gente junta os dois pedaços. Aí teve esse... Quer dizer, a Amazônia, eu visito a Amazônia desde os anos 70, lá desde os anos 80, isto aí, e sempre fica aquele gosto, aquela vontade de você vai lá ver aquele universo completamente diferente, completamente... Ainda mais naquela época que as pessoas não se comunicavam, não existia comunicação, você para andar na Amazônia você tinha que alugar um avião. Não, você chegava lá, não via ninguém há um mês, sei lá. E aí você, sempre que você ia lá, passava 2, 3 dias, voltava e falava, caramba, isso aqui não é possível, né? Isso não é possível que eu tenho que ir embora, 2, 3 dias. sem conseguir sequer entender aquilo, né? Aí eu fiquei alimentando esse projeto, essa ideia de um dia... Porque eu tive voltar lá. Eu tive com o Sagese na sexta ou quinta-feira, ele mostrou, ele acabou de voltar. E daí, quer dizer, a conversa que a gente teve tem justamente a ver com isso, que você está falando da Amazônia, mas eu sinto falta da documentação estética da paisagem do nosso território. Com certeza. Quer dizer, isso que os americanos têm, os europeus têm em parte, porque os europeus já têm com pintura, já atrasado, mas tem lá, começa, sei lá, século XIV, século XV. Mas essa coisa do nosso território, quer dizer, então o Sagese lá numa hora ele falava assim, não, eu sou um fotógrafo de paisagem, eu não sou um fotógrafo de natureza. Ele falava, olha, quer dizer, a gente precisa afirmar isso, né? Sendo que a gente tem um país desse tamanho. É verdade. E daí a gente não tem, quer dizer, então o seu livro, no certo sentido, apesar de não ser de paisagem especificamente, tem fotos de paisagem. Porque na verdade o teu livro é um pouco de cultura ribeirinha, né? Tem muito esse caráter, assim. E eu sinto falta, assim, de... Claro que tem algumas pessoas, o Haroldo fez alguma coisa, Paulo Júnior, alguns fotógrafos, o Zig, mas eles têm essa coisa de ser fotógrafo o Araquém, de fotógrafo de paisagem, de natureza. É uma coisa específica, né? E a questão da paisagem, a gente não tem uma iconografia na nossa cabeça. Quando eu fiz o meu livro da cidade de São Paulo, as pessoas achavam ridículo. Eu tentei, imagina, você não tem noção. No Rio de Janeiro eu quis expor, eu levei em instituição o meu livro sobre o centro da cidade de São Paulo, de paisagem em São Paulo, as pessoas se controlavam para não cair na gargalhada. Quer dizer, a gente não tem, assim, a cidade de São Paulo a gente tem algumas coisas de vista aérea e não tem essa iconografia. E a gente não tem em lugar nenhum, a gente tem no Rio de Janeiro, desde o dia que chegou alguém aqui, a gente tem alguém pintando no Rio de Janeiro, e só algumas cachoeiras, algumas coisas históricas. E o seu projeto foi no sentido de construir conta a trajetória, porque tem os mapas, tem todo um jeito que você constituiu o projeto. Então, conta como é que foi. Eu encontrei onde foi almoçar com o Rodolfo Gutila, da Natura, e ele perguntou, você tem um projeto? Eu falei, Rodolfo, projeto eu não tenho, eu tenho um sonho. Você já deu 5 minutos aí? Já. Putz. Eu tenho um sonho, que é fotografar a Amazônia, né? Que era realmente assim, de mergulhar na Amazônia, de ficar um tempo só dedicado a isso. Eu fiquei 1 ano fotografando a Amazônia. Quantas vezes? Foram 5 viagens. Então, e era, quer dizer, um pouco também pegar essa experiência do caderno de literatura, né? E fazer num projeto que fosse meu, né? Que
fosse independente do Cadernos. Porque por mais autoral que fosse o trabalho do Caderno, eu tinha uma pauta a cumprir. Entendi. Né? Uma pauta a cumprir. Eu não queria ter, eu queria ter a minha pauta. Né? Então, aí fizemos um projeto na Lei Rouanet junto com o Roberto Linsky, né? E aí a Natura acabou aprovando o projeto. Eu fiquei 1 ano só fotografando a Amazônia. E para onde você foi, assim, mais ou menos? Tem lá o mapa, né? Foram 5 viagens. Foi uma loucura, porque eu ia mudando a cada minuto. Né? Com lá ou antes? Não, no meio, no processo. Ah, não. Mas antes de sair da viagem, daqui de São Paulo. Não. Aí eu ia trocando os roteiros, mas aí você tinha que ser. Você estava lá, você fazia o que Fazia, você não quer ir para lá. Não, aí não dá. Mas eu fui primeiro para a Serra do Divisor. Do Xingu lá? Não, do Divisor. Eu sempre, não é Roncador, Divisor. Eu não fui para o Xingu. Eu fui para o Divisor, que é a divisa com o Peru, pelo Acre. Do Acre? No Acre. Lá com os Matis, você foi? Não fui até. Não chegou? Nesse projeto eu decidi que eu não ia fotografar índio. Não, mas de repente é a região, né? Porque acho que a questão indígena é uma questão própria, maior, própria, gigante, que não cabia misturar as duas coisas, né? No meu entender. Então eu fui primeiro para a Serra do Divisor, né? Que eu tinha ouvido falar, eu fui fazer uma matéria em Mâncio Lima, eu tinha ouvido falar. E depois fui fazendo minhas pesquisas aí de ver, né? Queria ir atrás eu tinha alguns pontos assim que eu queria ir, que era a pesca do pirarucu, né? E a paisagem, né? A Ilha do Marajó, essas coisas. Aí fui fazendo Tapajós e Rio Negro. Tapajós e Rio Negro. Fui para Navilhanas. Você foi na baixa ou na alta na Navilhanas? Fui na média. Aí fui bem cuidado, porque ali aí eu aluguei aquele barco do Pedro Martinelli, o capitão. O pequeno ou o grande? O pequeno. Não, o primeiro. E aí fiz uma viagem de 10 dias no barco. Aí tinha essas coisas, que eu achava que por mais que eu pudesse fotografar a Amazônia, eu tinha que passar um tempo dentro de um barco. Não, eu acho também. Né, para poder ter essa experiência. E tive muita sorte, como eu estava fotografando para a Natura, aí eles precisavam de uma porção de coisas, e eles tinham muitos projetos na Amazônia, tem ainda muitos projetos. Então eu fiz parte de muitos projetos deles. Então, você conheceu daí coisas, conteúdos, vamos dizer assim? Porque a minha ideia, né, tem uma ideia que as pessoas falam que o fotógrafo é um caçador, né? Aí o Duasno fala que o fotógrafo não é um caçador, ele é mais um pescador, que fica esperando, esperando, né, cevando, esperando, jogando a isca para que a imagem venha. Eu já sou um pouco debochado, acho que o fotógrafo queria uma galinha. Eu fico ciscando pelas coisas até que as imagens apareçam. Você pega assim, você come um grãozinho aqui, um grãozinho ali, quando você tem no final, você tem uma refeição completa, que é um projeto. Então minha ideia é ir nos lugares. Eu só marcava, tem que estar nos lugares. E dá tempo ao tempo. E as coisas vão. Eu acho isso também. E caminhar, e andar. Então, vocês entenderam por que um programa não dava? Nós não falamos de nada. E acabou. Cada uma das etapas, só da F4, depois das 2 revistas de jornalismo, depois da Bravo, depois do Moreira Salles e agora da Amazônia. Vamos fazer outro. É um programa. Ele volta, mas vai demorar. Mas a gente tenta fazer de novo, porque eu acho que tem mais de uma pessoa que vale a pena fazer. Então a gente fica com essa, quer dizer, caçador, pescador ou galinha? Não, caçador, pescador ou ciscador? Ciscador. É porque tem a brincadeira, eu não lembro se é o Bartz que fala que ou é caçador ou é agricultor, né? Não, o cara de Header, exatamente. O de estúdio é o agricultor e o fotojornalista é o caçador. Não, mas daí tem o Cartier-Bresson, que é o fotógrafo do cérebro e o fotógrafo do olho. E daí depois tem pensa o pescador a imagem. e agora tem o ciscador. Então põe aí a música e vamos encerrar então, Qual gente. Que é agora? É a última de novo, ó, que você tocou por último.